Na hipótese de outorgante ou outorgado não alfabetizado, se exige a forma o quê? Pública. Pelo amor de Deus, nada de pôr dedo. Nada de pôr dedo. Faz procuração pública. Ai, Ana Júlia, difícil gastar com procuração pública para pegar o CNIS. Eu também concordo. Você vai pedir para o seu cliente o quê? Já que está com dados divergentes, você não está conseguindo acessar meu INSS, é analfabeto, pede para que o cliente o quê? Vá até a agência e traga o CNIS para você, tá? Tenta facilitar a situação, certo? Muito bom. Tô lá com o CNIS, tô com a simulação de tempo. Agora eu não sei o que eu faço aqui. Você vai ver, se tudo que você computou, que você contou, está certinho. Você vai confrontar a sua carteira de trabalho, você vai confrontar os seus carnês de contribuição com o quê? Com o CNIS. Eu quero tanto CNIS, daí eu olho para a cara dele e não sei o que fazer. Então vamos olhar para um CNIS e vamos saber o que a gente faz com ele na mão. Vamos olhar bem para um CNIS. Como que a gente consegue o quê? Como que a gente consegue resolver os nossos problemas aqui com o CNIS? Deixa eu só pegar um CNISzinho aqui para vocês. CNIS. Um CNIS. Percebam, olha o KDPF aqui. Isso são os dados o quê? Os dados cadastrais. Não vai, o CNIS não vai direto ao quê? Direto à análise contributiva. Quem que é? O Benedito. O nome da mãe do Benedito tá ok? Ó, a data de nascimento. Ele nasceu em 24/10/57, certo? O número do CPF, a CTPS dele. Olha uma coisa que é muito importante a gente saber aqui dele. Vamos ver se tem aqui o que eu queria. Aqui, ó, a data de cadastramento. 1/1/76. Pro INSS, ele começou o quê? Ele teve a sua primeira inscrição em 76. Muitas vezes, num contribuinte individual que está com o NIT e não está identificado, está vertendo contribuição errada, essa data do cadastramento é muito importante, tá? Então, sempre analisa a data de cadastro. Ano da administração, 1992. A última atualização desse CNIS foi em 18/7/2015. Então, ó, isso aqui é muito importante. O NIT, o ano da administração, data de cadastramento e a data da atualização. Porque às vezes a gente pega o documento e não sabe o que a gente está olhando, tá? Aqui está todos os dados do quê? Do segurado. Agora nós vamos para a parte do quê? Para a parte de vínculo. Só não se esqueçam que ele começou, o primeiro cadastro dele foi em 76. Vamos virar isso aqui, vamos girar no sentido horário. Mais uma girada. Mais uma girada. E vamos lá. Perceba, ele falou que ele começou em 76. Mas olha aqui as contribuições. Como autônomo, em 1/12/86 a 31/3/87. Período grande sem contribuição. Empregado doméstico, de 92 a 92. Olha o NIT dele aqui, 1132990. Empregado de novo, doméstico. E aqui aparece o vínculo quê? Olha a diferença do NIT. Era um segurado com 2 NITs. Olha o primeiro, 1132. E olha o segundo, 1109. Ou seja, eu já sei que meu cliente teve 2 NITs. Muitas vezes o INSS unifica, como ele fez aqui, tá? Mas se você tivesse só olhado aqueles 2 primeiros, você falava, puxa vida, ele começou em 86, mas está escrito que o cadastro dele foi em 76 no INSS. Deve ter coisa errada aí. E realmente tinha. Olha o primeiro NIT dele. Ele começou a trabalhar no vínculo de Gerson Chiraga em 1/10/75 até 81. Ele tem 2 NITs. Esse primeiro NIT é o número do PIS dele, que é como empregado. Aquele outro, ele era o quê? Contribuinte individual, que era o antigo autônomo e empregado doméstico. Daí ele foi para onde aqui? Ele foi
Na Unitel, de 81 a 81. Data de início, data de fim, perfeito. Gerson Chiraga, de 82 a 84. Também, ó, tudo perfeito, sem nenhum o quê? Sem nenhum indicador. Tá perfeito esse CNIS. Perfeito, perfeito, perfeito. Esses salários de contribuição me interessam? De 84, ó. Não. Base de cálculo, doutora, a gente só usa a partir de julho de 94. Pra gente encher os nossos olhos, tá? 88 a 91 nos Irmãos Basso. De 93 a 2008. Nossa, que vínculo grande! Agora começam os vínculos grandes. Na BG, comércio de veículos. A partir daqui de 94, vai começar a me interessar o quê? Os salários de contribuição. Por quê? Base de cálculo de salário de benefício, gente, é a partir da competência de julho de 94. Quando virou o quê? Quando virou o real. Gente, para vocês terem uma certa base de quanto esse cliente pagava na época, é sempre bom você deixar impresso uma tabela de salário mínimo da época. Eu pego o salário mínimo desde julho de 94 e deixo no escritório. Por exemplo, eu sei que em julho de 94, o salário mínimo era equivalente a R$ 64. Em julho de 94, ele ganhava 118. O equivalente a quê? A 2 salários mínimos. Isso eu faço uma base porque era o mesmo vínculo empregatício. Muitas vezes eles progridem muito dentro da empresa ou muitas vezes não, tá? Então a gente começa a ter ali uma basezinha. Todas as contribuições, ó, isso tudo a gente precisa saber porque ela vai entrar numa futura base de cálculo, 2005. Aqui a gente continua o CNIS dele. O mais importante é que no CNIS atual, nós vamos ter o quê? Se houve benefício. Olha aqui. Aqui, ó, tudo lindo. Até 2008, olha, perfeitinho. Em 95 aqui apareceu que ele teve um benefício de 1 mês. Mas foi um benefício. Eu tenho que tomar cuidado. Provavelmente seja o quê? Um auxílio-doença, tá? Então, é sempre bom você ter ciência que teve um benefício no meio. Se ele pediu o benefício, também aparece aqui, tá? Também aparece que vai só aparecer o número do benefício, não vai ter nem data de início, nem data de fim. Em 2008, ele vai para a Versa e continua o quê? Perceba, aqui está sem data fim. Provavelmente ele continue até hoje. Mas aqui só vai aparecer a contribuição até 12 de 2016, que é de quando foi esse CNIS. Ana Júlia, e se não tiver data fim, a empresa parar de contribuir? O INSS vai levar em consideração a data da última o quê? Da última remuneração. Se ele continuou trabalhando até hoje, quase um ano depois, nós vamos precisar comprovar o quê? Nós vamos comprovar esse vínculo, que ele ainda continua em aberto, caso essa empresa não tenha o quê? Contribuído, tá? As contribuições dele, contribuições. Aqui ele teve mais um auxílio-doença aqui de 1 mês e pouco. Percebam, em meados de 94, ele ganhava 2 salários mínimos. O último salário aqui dele foi 3.365, que equivalem aí aproximadamente hoje a 3 salários mínimos e meio. Isso só para a gente ter uma base dos salários de contribuição atual. Então, provavelmente ele teve o quê? Um aumento lá de julho de 94 até agora. Quando é empregado, geralmente são contribuições o quê? São contribuições boas, como são a do seu o quê? Do seu Benedicto. Isso é um CNIS. Data de início, data de fim. Sempre olhar o quê? Sempre olhar os indicadores. Eu vou olhar se realmente esse vínculo começou em 2/7/2008. Esse CNIS é muito importante porque ele tem 2 NITs. Às vezes o INSS só puxa um NIT. Se ele puxar só um NIT, eu acabo perdendo o quê? Eu acabo perdendo aquelas contribuições como segurado contribuinte individual, que foi o autônomo, e acabo perdendo como o quê? Como o empregado doméstico. Então, é sempre bom analisar essa questão do quê? Essa questão dos NITs diferentes, tá? E sempre importante saber quando ele o quê? Quando ele começou aqui, qual foi a data de inscrição dele? 76. Opa, 76 ele começou só em 86 pagar? Tem coisa errada. Vamos averiguar isso.
Então, é importantíssimo o quê? É importantíssimo essa análise do CNIS. Se tiver dados divergentes entre a carteira de trabalho ou entre os carnês de contribuições e o CNIS, o que nos cabe na hora do quê? O que nos cabe na hora da concessão do benefício? Levar dados que serviram de base para a anotação em CTPS ou para o quê? Ou para os carnezinhos. Ou seja, se tiver divergente um vínculo empregatício da carteira de trabalho e não consta no CNIS, ou está a data de admissão ou data de demissão diferente, eu tenho que levar a documentação que serviu de base para aquela anotação. Ficha de registro de empregado, livro de registro, tá? Termo de rescisão de contrato de trabalho, recebimento do quê? Seguro-desemprego, extrato analítico da Caixa Econômica, arrais, olerites, documentos que serviram de base para comprovar aquele vínculo. Por isso que eu falo para vocês que vínculo empregatício não se perde. Por mais que não esteja no CNIS, nós vamos levar a documentação para fazer o quê? Para inseri-lo. Posso fazer isso dentro do processo de concessão? Deve. A hora que você analisa o CNIS, você já vê que não consta aquele vínculo, ou que está faltando data fim, que está com alguma divergência, já corre atrás dessa documentação, porque na hora que você for dar a entrada, você já leva isso. Fica mais fácil. Não espera o INSS pedir exigência. Você já viu que não está constando lá? Você já fala para o servidor, ó, tem uma carteira, tem um vínculo que não está constando, ó, mas eu já trouxe o quê? Eu já consegui a ficha de registro de empregado e a declaração da empresa. Matou. Ele vai inserir aquilo com essa documentação, porque uma ficha de registro de empregado é uma documentação que serviu de base para o quê? Para anotação em CTPS. Tem admissão, tem demissão, tem função, tem valor do quê? Valor da remuneração e tem os dados da empresa. Serviram de base para anotação em CTPS. Então, vale muito a pena você fazer o quê? Já levar na hora. Não deixa pedir em exigência, porque pode ser que eles não peçam exigência. Eles querem processar o benefício o mais rápido possível. As agências estão o quê? Abarrotadas. Quanto mais você facilitar o serviço do servidor, melhor, tá? Legal. O cliente chegou lá, fez a simulação, a gente viu que tem o tempo, tá bem legal com o que tá no CNIS, só que eu analisei o CNIS, para mim tá dando 37 anos já de benefício, coisa boa. Só que eu vi que ele pediu o benefício há um ano atrás. Será que ele já tinha direito lá atrás? Se ele já tinha direito lá atrás, melhor ainda, eu posso tentar pedir o quê? Os atrasados. Só que para isso eu vou precisar o quê? Dar uma analisada no processo anterior. Sempre eu peço isso para o cliente quando eu começo a conversar com ele. O senhor já deu entrada anteriormente? Se sim, eu quero a cópia desse processo, porque às vezes pode ser mais fácil do que a gente está imaginando. Essa documentação que eu vou atrás de uma ficha de registro já está no outro processo, eu não preciso o quê? Eu só posso pedir para utilizar a documentação de um para o outro. É muito mais fácil. Às vezes eu quero um formulário, um PPP, já está aqui, eu não preciso pedir de novo. É muito mais simples, gente. A única coisa que eu preciso é ter acesso a esses documentos. Como que eu tenho acesso a documentos do processo administrativo? Eu preciso o quê? Eu preciso de cópia desse processo. Eu tenho 3 possibilidades de ter acesso a processo administrativo no INSS. O doutor que vem o quê? Que vem das lides empresariais, que vem da lide trabalhista, do direito de família. Você vai no fórum, você pede o quê? Oi, eu queria o 475/2016, por favor. É assim que a gente fala no cartório, né? Agora nem vai falar minha carta, o cara já vai extinguir daqui a pouco, é tudo eletrônico. Mas os antigos, os que ainda são físicos, né? Você ainda tem que pedir para dar uma olhadinha no processo. Esses dias eu fui fazer uma contra-razões de recurso especial, estou sofrendo, porque a gente, nossa, eu falava, meu Deus, eu vou ter que contratar dirigente para pegar o quê? Para pedir cópia do recurso especial, coisa que a gente estava até desacostumado. Tudo agora é eletrônico, né? E daí ele chega e fala isso no servidor do INSS. Oi, tudo bom? Eu queria o benefício da Francine, é o 475 lá, no INSS são 11 dígitos de benefício. Bem, não é assim que você pede benefício, aqui você não tem acesso ao benefício a hora que você quer. Os serviços para pegar benefício, para pegar cópia, para ter vistas do processo, ou para ter carga, você tem que fazer o quê? Agendar. Aqui no INSS tudo é agendado, tá? Eu tenho que agendar o quê?
cópias, vistas ou carga para advogado. O problema de carga para advogado, você tem que agendar a devolução. Você também não pode devolver a hora que você quiser o processo. Olha, eu já tirei cópia que eu estou devolvendo. Não, você agendou carga. Você tem que agendar o quê? A devolução desse processo. E às vezes agenda a data de devolução justo num dia que você não está o quê? Na cidade. Você fala, eu não acredito. Você tem 10 dias para o quê? Para analisar o processo e para o quê? Para devolver. Só que você tem que agendar essa devolução. Pode ser que seja para daqui o quê? Um mês o agendamento. Você fica com o processo. O INSS ele olha folha por folha para ver o quê? Se está certinho, se você não tirou uma página de lá. Dá um trabalho, inclusive em processo antigo. O grande diferencial da carga para advogado. Que advogado não precisa de uma coisa, procuração. Não precisa? Não. O processo é público, exceto se tiver algum documento sigiloso. Mas daí já vem com discriminação aonde? No processo. E a gente corre atrás de pegar a procuração do cliente, então não precisa. A própria instrução normativa é muito clara com relação a isso. Se o processo for findo, eu não preciso de procuração. Quem não precisa? O advogado. Advogado não precisa de procuração. O advogado poderá retirar os autos da unidade pelo prazo máximo 10 dias, mediante requerimento e termo de responsabilidade com compromisso de devolução tempestiva, observar os impedimentos previstos no artigo 702. Para processos em andamento, o deferimento de carga depende da apresentação de procuração ou subestabelecimento. Para processos findos, é dispensada a apresentação de procuração, exceto quando houver documentos sujeitos a sigilos, observado o parágrafo único do artigo 698. Ou seja, posso o quê? Posso fazer carga sem procuração? Pode. É admitido o deferimento da carga àquele que não é advogado somente nas hipóteses de estagiário inscrito na OAB e que apresente subestabelecimento ou procuração outorgada pelo advogado responsável. É para o advogado ou para o quê? Estagiário inscrito na OAB. A dica para vocês. Às vezes você quer cópia de um processo porque tem o quê? Uma suposta companheira querendo ratear a pensão por morte da sua cliente. Sua cliente está falando que é amante, o INSS fala que é companheira e você quer ver o processo. Daí, o processo está onde? O processo está lá no Rio de Janeiro. O processo que está rateando o benefício. O que nós vamos fazer com isso? Eu preciso pegar esse processo, eu preciso ver, eu preciso defender minha cliente. Eu preciso saber que provas ela juntou. Eu vou ter que contratar um diligente. Eu não vou sair daqui de BH e vou para onde? Lá para o Rio de Janeiro pegar o processo. Pelo amor de Deus, quando vocês forem contratar um diligente, tem que ser o quê? Advogado, tá? Porque senão ele não consegue retirar. Você não vai ter procuração da mulher que está recebendo o benefício. Então, você não vai conseguir ter acesso a uma pessoa que não é advogada. Então, é necessário ser o quê? Ou advogado ou estagiário inscrito na OAB para poder levar esse processo. Então, se vocês forem contratar um diligente, já deixa claro, olha, doutor, não pode ser o quê? Estagiário sem OAB. Para casos do INSS, para retirar processo, precisa ser o quê? Precisa ser advogado, tá? É dispensado, inclusive, o quê? A procuração. Isso é muito importante. Vale muito a pena, a gente pode ver. Desde que o processo esteja o quê? Esteja afim, certo? Muito bem. Analisei ali, vi que ele não tinha direito, achei um PPP bom, somei tudo. Esse meu cliente, o quê? Infelizmente, eu achava que tinha 38 anos, mas eu estava vendo errado, a carteira de trabalho estava errada, não batia com os dados do CNIS. Daí ele falou que realmente ele saiu da empresa muito antes do previsto. E, infelizmente, o cliente não tem o quê? O cliente ainda não tem os direitos para aposentadoria. Em vez de ter os 35 anos, ele tem só 32. Quando o cliente tem 32 anos, o que você acha que ele está com medo hoje? Muito próximo da aposentadoria. O que ele está com medo? Da lei mudar, da reforma da Previdência. É isso que deixa o cliente morrendo de medo? Nossa, morrendo de medo é pouco. Pessoal, PEC 287. Final do ano
de 2012, dia 5, 6 de dezembro de 2016. O presidente Temer apresenta o quê? Uma proposta à emenda à Constituição Federal, conhecida popularmente como a reforma da Previdência Social. As pessoas estão com medo, muito medo. As pessoas estão agendando o benefício enlouquecidamente? Sim. A grande maioria agenda e não tem o quê? Não tem direito. Mas por que você está agendando se você não tem direito? Você tem 32 anos, nós já contamos, recontamos, analisamos tudo, você não tem direito ainda. Por que você está o quê? Querendo se aposentar, doutor? Eu sei que eu não tenho direito. Só que falaram que se eu agendar antes do quê? Antes dessa suposta reforma, eu já tenho direito adquirido. Isso é verdade, gente? Ana Júlia? Então quer dizer que não adianta eu agendar? Claro que não. O que é o direito adquirido? O direito adquirido para fins previdenciários é quando você preenche todos os requisitos para um benefício. Antes do quê? Antes da mudança de lei. Se o doutor quiser, ele tem 35 anos, mas ele quer esperar o quê? Chegar na regra 95 para ter um benefício mais vantajoso. Ele tem direito adquirido já? Mas e a aposentadoria por tempo? Tem. Ele tem direito adquirido. Agora, ele tem 32 anos, ele tem direito adquirido a alguma coisa? Não tem 60 anos de idade? Desculpa, 65 anos. Mas não precisa agendar nada. Ele não precisa agendar. Por que ele não precisa agendar? Porque isso já faz parte do patrimônio que do patrimônio jurídico dele. Ele já preencheu os requisitos antes do quê? Antes da virada de qualquer lei. Até porque nós não temos lei, mudança nenhuma ainda. O texto da PEC 287 é muito claro com relação ao direito adquirido. Um homem com 32 anos de tempo de contribuição, ele não tem direito adquirido ainda. Ele não tem 65 anos com uma aposentadoria por idade e nem 25 anos de atividade especial. Ele só tem o quê? 32 anos. 32 anos de tempo de contribuição, ele tem uma coisa que se chama o quê? Expectativa de direito. Direito adquirido? Não. A PEC 287 é muito o quê? É muito clara com relação ao direito adquirido, como qualquer texto de lei, é claro. E como nós, estudiosos, sabemos como se configura o direito adquirido. É assegurada a concessão a qualquer tempo. Se ele quiser pedir daqui 3 anos o benefício, que a lei já tenha mudado, sob a égide da lei atual, e ele já tem os 35, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? De aposentadoria aos segurados e pensão por morte aos dependentes do regime geral de previdência que, até a data da promulgação desta emenda, tenham cumpridos todos os requisitos para a obtenção do benefício, com base nos critérios da legislação então vigente. Ou seja, é assegurada a concessão a qualquer tempo. Se é a qualquer tempo, ele não precisa requerer agora. Se ele está buscando um benefício mais vantajoso, ele não precisa segurar uma vaga do servidor, do segurado do INSS, que já quer o benefício, tá? E para aquele que tem 32 anos, também não adianta agendar. Por que não adianta agendar? Porque o fato de você agendar antes dessa suposta reforma também não irá lhe conferir o quê? O direito adquirido. Esquece isso, gente. Esquece. Efetivamente não tem o quê? Tem o que fazer, tá? Se já tem o direito adquirido, vamos buscar um benefício. Você quer já? Quer, mas não tenho. Então, você só tem uma coisa que se chama expectativa de direito. O direito adquirido aqui é se você já tiver o quê? O preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício. Se você pedir antes ou depois de reforma, tá tudo certo. Agora, para quem tem 32 anos, tem expectativa de direito. Não tire a vaga. Não tire a vaga de quem o quê? De quem está próximo a se aposentar, de quem já tem o direito para se aposentar. As agências estão abarrotadas. A minha agência, que eu trabalho, está com vaga para abril. Nós estamos em outubro, tá? E acredite, muitas dessas vagas estão sendo preenchidas por especuladores. Para quer saber quanto tempo tem.
O INSS não tem o serviço de contagem de tempo. Você tem um simulador para você fazer em casa. Só existe um estado do Brasil, que é Goiás, que é feito que a contagem de tempo e simulação de valor de benefício presencial, através de uma ação civil pública. Os demais estados, você faz a simulação em casa, através do site da Previdência, ou procura o quê? Um advogado para contar. O segurado acaba fazendo o quê? Que não quer pagar o advogado e também está com preguiça ou não sabe mexer no simulador. Ele acaba fazendo o quê? Indo no INSS. E a única coisa que ele consegue fazer é agendar o quê? Uma entrada. Ele está dando entrada no benefício. E às vezes ele corre o risco da pessoa ainda perguntar, aceita proporcional? Ah, aceito qualquer coisa. Ainda dele ia fazer o quê? Fazer um risquinho e ainda sair com um benefício 30% menor. Então é muito perigoso. Tá? É muito perigoso. Por isso que eu falo que o preventivo é a coisa o quê? É a coisa realmente mais importante. Direito adquirido, só se eu preencher todos os requisitos. Caso contrário, expectativa do quê? De direito. O que vocês têm que ter em vista? A nova aposentadoria que o governo quer instituir é uma aposentadoria que é o quê? Aos 65 anos de idade para o homem e aos 60 para a mulher. Ele já alterou esse texto inicial aqui. Esse era o texto inicial da PEC lá em dezembro. Hoje a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, ela já flexibilizou esses 65 anos. Não é mais para homens ou mulheres. É 62 para homens e 65 anos para homem e 62 para mulheres. Flexibilizou já. Já não é mais ambos os sexos. E 25 anos do quê? De tempo de contribuição. O que o governo quer com essa nova aposentadoria? Acabar com a aposentadoria por tempo. É uma aposentadoria por idade, vai ter um limitador etário e vai ter o quê? E vai ter um tempo de contribuição maior do que os 15 anos. Só piora a situação. Aí você vai falar, Ana Júlia, eu tenho 32 anos e tenho o quê? 48 de idade, pelo amor de Deus, eu vou ter que esperar o quê? Até os 65, eu tô tão próximo do quê? Tão próximo de chegar nos 35? A lei vai mudar e eu vou ser o quê? Eu vou ser tão prejudicado assim? Pessoal, para aqueles que estão próximos, bem como para aqueles que estavam próximos de preencher os requisitos lá em 98, quando tivemos a mudança na aposentadoria proporcional, que foi a última grande reforma da Previdência, você não vai ter que se adaptar à lei nova de uma vez. Nós vamos ter o quê? A regra de transição. Quanto mais próximo de preencher os requisitos para a aposentadoria, menor vai ser o quê? O meu pedágio, menor vai ser minha regra de transição. Menos prejuízo eu vou ter. Quanto mais tempo faltar para eu chegar no tempo de contribuição, maior vai ser o quê? Maior vai ser minha regra de transição. Até que vai chegar um momento que a regra de transição vai o quê? Acabar. A regra de transição da aposentadoria por idade, que começou a aumentar a tabela progressiva, começou em 91, terminou em 2011, 20 anos depois. A regra de transição da aposentadoria proporcional está acabando. Começou em 98, já estamos há 19 anos de regra de transição. Chega uma hora que não compensa mais o quê? Que não compensa mais a regra de transição. Já passa a compensar a regra o quê? Atual, você acaba não vendo vantagem, tá? A regra de transição, pessoal, inicialmente ela foi extremamente cruel. Cruel, por quê? Ela dava uma idade mínima para ingresso na regra de transição. O homem só ia poder se valer de regra de transição, isso é o texto inicial, foi alterado. Se ele tivesse o quê? 50 anos. E a mulher o quê? E a mulher 45, tá? Era isso? Era isso, sim. Eis que um dia eu estava num depósito de material de construção e estava conversando. Eu passei por 2 reformas de casa e de escritório, e aquela conversa, você ia sempre, você acabava se identificando ali com o gerente, né? Você perguntava para ele de massa corrida, ele sabia, de pintura, ele sabia. Você perguntava para ele daquele revestimento mais chique que tem, ele sabia, falava que na cidade não tinha o quê? Não tinha
profissional competente para colocar aquilo, que demandava tal coisa. Puxa, você via que ele tinha muitos anos, mas parecia jovem. Eu perguntei, Bill, quanto tempo você tem quanto tempo você trabalha nesse ramo? Fiz 30 anos aqui. Falei, meu Deus do céu, 30 anos já é. Tivemos uma festa linda para mim. Parecia jovem. E Passou mais um pouquinho. Você trabalhou a vida inteira aqui? Ele falou, não, trabalhei mais 2 anos no concorrente. Antes de vir para esse depósito, eu trabalhava ali no outro concorrente na praça. Ou seja, eu vi que ele tinha o quê? Uns 32 anos. Ele falou, daqui 3 anos eu estou aposentado, doutora. Eu olhei para ele e falei, quantos anos você tem? Ele falou, 48. Aquilo me deu um gelo na espinha. Por quê? Porque era a época do boom da PEC 287. Eu falei, você sempre trabalhou no balcão? Você nunca trabalhou com logística, entrega, carregamento? A vida inteira no balcão, mas falando com orgulho isso. E eu querendo tentar uma atividade, o quê? Uma atividade especial, que fosse motorista carreteiro, algum período, porque ninguém leva material de construção, né? Em saveiro, né? Você leva em caminhão. Falei, é agora, né? Na vida inteira no balcão. Você nunca teve nenhum sítio imóvel rural, seu pai nunca teve, você nunca trabalhou com o pai. Imagina, a vida inteira, somos da cidade mesmo. Falei, Pai Nosso. Aquele homem que estava achando que daqui 3 anos estaria aposentado, ou seja, com 51 anos estaria aposentado, ele prorrogaria o sonho dele para os 65. Para daqui o quê? 14 anos. Ele não faria parte de regra de transição. Porém, o que aconteceu? O governo mudou, né? O governo ainda não mudou nada, até porque nós não temos, mas foi para a comissão especial da Câmara, tá? E o texto inicial, inclusive com regra de transição, ele foi o quê? Ele foi já retificado. Ou seja, eu não tenho mais idade para entrar na regra de transição. Não preciso ter 50, não preciso ter 45. Mas eu tenho idade para quê? Para me aposentar. Ou seja, para sair da regra de transição. O Bill, com 48 anos, ele entra. Só que ele não se aposenta antes do quê? Dos 55. Mesmo que ele complete o pedágio. Por quê? É o limitador da regra de transição. E a mulher? Ela não se aposenta antes dos 53. Quer dizer, Ana Júlia, que ele vai ter que ter quanto tempo? Para a regra de transição, da mesma forma que na aposentadoria proporcional tem idade mínima e tem o pedágio. Ele vai ter que ter 55 mais 35, a mulher 53 mais 30, e eles vão ter que cumprir o quê? O pedágio. O que é o pedágio? 30%, aqui é 30%, o texto inicial falava em 50%, o texto da Comissão Especial da Câmara dos Deputados já fala em 30%. 30% do tempo que falta para preencher o quê? Os 35 e os 30 na data do quê? Da publicação da nova lei, da emenda constitucional. Ou seja, se ele tem 32 e se a lei mudasse o quê? A lei mudasse hoje, quanto tempo faltaria para ele se aposentar? 3 anos. 3 anos são quantos meses? 36 meses. Faltam 36 meses. 30% de 36 dá quanto? 12 meses. Ou seja, 35 mais 1 ano do quê? De pedágio. Mas, Ana Júlia, ele tem 32, tá? Faltam 3 anos, mas ele tem 48. E ele vai ter que... Ele iria se aposentar aos 51, mais 1. Ele vai ter 52, tá? E daí? Ele vai ter que esperar mais o quê? Mais 3 anos, certo? Isso é regra do quê? De transição. Se for aprovada a emenda à Constituição, se for nesses termos. Daí você me fala, Ana Júlia, ele achava que ia demorar 40 o quê? Ele achava que ia demorar 14 anos para se aposentar. Inicialmente ele achava que era só 3, certo? Depois vai para 14. Agora nós vamos ser quanto? 48 menos 55 vai ser o quê? 7. Mas já ganhamos 7 anos.
De toda forma, ele já saiu o quê? Na vantagem. Quem estava achando que ia se aposentar só daqui 14 anos, ele vai se aposentar daqui o quê? Daqui 7 anos. Ele vai ter o tempo, mas ele não vai ter o quê? Ele não vai ter a idade mínima, certo? Os 3 aninhos aqui, ó, já estavam previstos. Os 3 anos já estavam previstos. Então, ele só vai o quê? Ele vai prorrogar dos 51 para 55. O plus que ele vai ter que dar são mais o quê? São mais 4 anos. Não são 3, como ele estava achando que ia ser. Vão ser o quê? Vão ser 7. Ele vai prorrogar por mais 4 anos o sonho dessa aposentadoria. Isso, gente, nós estamos falando se a reforma for aprovada nesses termos. Só que o que o cliente hoje quer? Ele quer essa segurança, tá? Ele quer muito saber essa resposta. O texto da Comissão Especial do Senado, da Câmara, ele deixa claro essa regrinha de transição. Pedágio de 30%, idade o quê? Até mais, doutora. Idade de 55 e 53, idade mínima para poder se aposentar. Então, a gente tem que ter essa ciência? Tem que ter essa ciência. Essa resposta o cliente está o quê? Essa resposta o cliente está buscando, certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar sobre a regra de transição? Nada, nada. Vamos dar mais um exemplo só para vocês o quê? Só para vocês fixarem. Vamos pegar agora alguém que falta o quê? Alguém que está faltando mais tempo, tá? Antes do intervalo para o almoço. A mulher que tem o quê? A mulher tem 20 anos e tem hoje 40 anos de idade. O que vai acontecer aqui com ela? Quanto tempo falta para ela se aposentar? Hoje, por tempo. 10 anos. 10 anos faltam para ela se aposentar por tempo. Ou seja, na nossa cabeça, com 50 anos, ela estaria o quê? Aposentada, dias de hoje. Porém, ela vai ter que ter o quê? 30 anos mais 53 de idade e mais o quê? O pedágio. Quanto que é o pedágio? 30% do tempo que falta. Quanto tempo falta? 10 anos. 30% de 3 vão ser... Desculpa, 30% de 10 vão ser 3 anos. Então, essa mulher não vai se aposentar com os 30 que ela estava imaginando. Ela vai se aposentar com 33, mas ela vai ter que ter os 53 de idade. Essa aqui vai ter os 53 de idade. Por que ela vai ter os 53 de idade? Porque ela tem o quê? Ela tem 50 anos de idade, ela chega nos 30, certo? Mais 3 anos do pedágio, ela vai ter o quê? Os 53 anos. Essa aqui só prorrogou o sonho dela para quanto? Para mais 3 anos. Por quê? Porque ela já não é mais tão o quê? Tão jovenzinha e o pedágio dela é maior. Quanto maior o pedágio, vai acabando o quê? Que aumentando muito o tempo de contribuição e a idade vai chegar logo o quê? Nos 53 e nos 55 anos, certo? Percebam, aquele foi 1 ano, esse já foram 3. Se aqui ela tiver menos tempo, vai ser maior ainda o quê? Maior ainda o pedágio. Quanto menos tempo faltar para a aposentadoria, menor o pedágio. Se faltar 2 anos, 1 ano para a aposentadoria, vai ser o quê? 30% de 12 vão ser ali 4 meses que o segurado vai ter que pagar a mais. O empecilho vai ser realmente o quê? O limitador etário para essa regra de transição, tá? Acalmem o coração do cliente. O momento político atual não se prevê o quê? Não se prevê uma reforma agora, não tem como, nós estamos no final de outubro. O tempo, não tem como eu andar tão rápido com o tempo. Então, de toda forma, fiquem muito o quê? Muito tranquilos com relação à reforma esse ano. Ano que vem é ano eleitoral. Eu acho muito complicado, né? Até porque aquela história do deputado, quem votar não vai voltar. Falam que não tem mais verba para votação. O quórum mínimo é muito grande
para o quê? Para uma aprovação de uma emenda constitucional, é diferente de uma reforma trabalhista que foi feita através da lei ordinária. A reforma é muito grande. Então, gente, aparentemente foi só burburinho. Um burburinho por hoje, tá? A gente aqui é que nem drogado. Por hoje eu acho que não vai ter reforma, eu não sei o que. A gente não sabe, essa política muda muito, né? A situação não depende só da gente. Mas, de toda forma, acalmem o coração do cliente. Quer agendar o benefício? Tem o direito? Tudo bem. Ai, Ana Júlia, mas não tem data. Calma, ele tem direito adquirido. Se tiver qualquer reforma, ele já tem o que? O direito adquirido. Ele já preencheu todos os requisitos. Agora, se ele não preencheu realmente, daí a gente tem que contar com o quê? Com a tal da SART, tá? Expectativa de direito. Faz esse calculinho rápido para ele do quê? Esse cálculo rápido de como seria a regra de transição. E ele não vai ter que esperar, não vou me aposentar só com 65. Calma, talvez você entre o quê? Na regra de transição. Talvez a minha filha, a Bruna, de 4 anos, tenha que se aposentar o quê? Realmente com 62 anos. Mulher. Mas, para quem está próximo de se aposentar, de toda forma, vamos ter regra do quê? De transição. A segunda parte da aula, nós vamos falar o quê? Se naquela contagem de tempo de contribuição, o segurado já alcançou o quê? O tempo mínimo para aposentar-se por tempo de contribuição ou por idade. O que nós vamos fazer a partir do quê? A partir daí. É isso que nós vamos fazer na segunda parte. Vamos agendar o benefício, vamos ver qual documentação a gente leva no INSS, simulação de valor, regra 8595, certo? Nós vamos para o intervalo agora.